Minuto Bom Dia, oferecimento Solar Imóveis, compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Visite agora mesmo o nosso site. Feto é encontrado dentro de churrasqueira em Getúlio Vargas. E você vai ver também nessa edição: carro capota na IRS 420. Ipiranga toma goleada do Botafogo pela Série C. E Atlântico vence o Bento Futsal jogando na Serra Gaúcha. É destaque também no Minuto Bom Dia de hoje: a agricultora morre em acidente no interior de São Valentim. Estas e outras notícias você vai ver a partir de agora no Minuto Bom Dia. Te liga, porque a gente já está no ar. Minuto Bom Dia, oferecimento Solar Imóveis, compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Visite agora mesmo o nosso site. Muito boa tarde para você que nos acompanha pela TV Bom Dia nessa segunda-feira. A gente começa trazendo informação para você porque aqui a notícia não para. Eu já começo com uma notícia muito triste aí. Um feto de aproximadamente 7 ou 8 meses foi encontrado dentro de uma churrasqueira em Getúlio Vargas na tarde de ontem. De acordo com a Polícia Civil, o caso agora está sendo investigado, mas o corpo foi encontrado pelo morador da residência que havia acabado de se mudar. Veja mais da nossa reportagem. A Polícia Civil confirmou que um homem encontrou um feto enquanto limpava uma churrasqueira neste domingo em Getúlio Vargas. O fato aconteceu em uma residência na rua Alexander Bramati, no bairro São Pelegrino. Segundo os policiais, o feto estava carbonizado e foi encontrado por um homem que fazia a limpeza da churrasqueira. Aos policiais, ele contou que alugou a casa há menos de uma semana e sentiu um forte odor vindo do local. Por isso, decidiu fazer a limpeza, momento que encontrou o corpo. Durante a tarde, agentes do Instituto Geral de Perícias, o IGP de Passo Fundo, estiveram no local para fazer um levantamento do fato. Para os policiais, a principal suspeita é que trata-se de um aborto e que o feto tinha entre 7 a 8 meses. O caso será apurado agora pela Delegacia da Polícia Civil de Getúlio Vargas. Notícia aí muito triste aí, né? Um caso aí, sei lá, de uma mãe, de um pai sem coração aí por fazer esse fato triste, mas agora a polícia vai investigar. A gente segue por aqui falando para você que uma agricultora morreu em São Valentim nesse fim de semana enquanto estava trabalhando. Ela acabou sendo atingida pela própria foice, que atingiu uma artéria aí fundamental para o corpo. Ela teve hemorragia e morreu. Veja mais na nossa reportagem. Te liga. Uma agricultora de 64 anos morreu enquanto trabalhava na tarde deste sábado em uma propriedade rural na comunidade de Linha 4, no interior de São Valentim. De acordo com as informações repassadas pela família, Genivial Susrina cortava pasto com uma foice quando se feriu em uma das pernas. O equipamento atingiu uma artéria, o que provocou uma hemorragia. Ela chegou a ser socorrida, mas faleceu. A agricultora foi sepultada neste domingo em Barão de Cotegipe. O Minuto Bom Dia de hoje segue falando para você do setor policial. Foi condenado aí na última semana um rapaz que agrediu uma idosa no bairro Rio Tigre, no início deste ano. Ele assaltou o local para roubar. De acordo com o réu, ele estava utilizando drogas em uma mata e ele confirmou o crime. Diz que entrou na casa com o objetivo de furtar pertences que seriam trocados por drogas. Veja mais. Te liga. A Justiça de Erechim condenou nesta sexta-feira a 15 anos e 4 meses de prisão Matheus Felipe da Silva. Ele agrediu uma idosa de 77 anos no dia 26 de janeiro no bairro Rio Tigre para tentar roubar o local onde ela morava. Para o juiz do caso, Matheus esteve muito próximo de cometer um crime de homicídio, tendo em vista que a vítima ficou cerca de 15 dias na UTI. Em seu depoimento, o réu confessou o crime e disse que estava em uma mata próxima, utilizando drogas, quando os entorpecentes acabaram. Foi então que ele resolveu cometer o ataque. De acordo com a investigação, Matheus entrou pela parte de baixo da residência, pegou uma antiga espingarda com a qual acertou a vítima na cabeça. Logo após, ele então pegou uma televisão e saiu do local. Matheus foi preso preventivamente dias após o crime e aguardava julgamento no Presídio Estadual de Erechim, onde agora deve cumprir a pena.
E o fim de semana aí foi de vários incêndios aqui, principalmente agora com a chegada do inverno, né? A questão dos fogões a lenha é mais proposital aí a mais incêndios. Mas aqui em Erechim, pelo menos foram 2 fatos registrados aí na tarde, entre a madrugada e o fim da tarde desse domingo. Te liga. 2 incêndios em residências foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros neste domingo em Erechim. Em ambos os fatos, ninguém ficou ferido. O primeiro caso aconteceu por volta das 5 horas da manhã na rua Dal Ponte Fusinato, no bairro Amanhecer. De acordo com vizinhos do local, a residência estava abandonada e era utilizada por usuários de droga como abrigo. A principal suspeita é que eles tenham provocado as chamas. Já o segundo incêndio ocorreu pouco após as 17h30 na rua Geraldo Rufino Pinheiro, no bairro Cristo Rei. Segundo os moradores da região, o homem que morava no local teria provocado o incêndio e saído da casa. A Polícia Civil esteve nos 2 locais e vai solicitar uma perícia para identificar o motivo dos fatos. E o incêndio também destruiu uma residência em Erebango. Foi por volta das 21 horas de ontem. Te liga. Um incêndio destruiu uma casa na rua Olinda Walter, no bairro Esperança, em Erebango, na noite deste domingo. De acordo com populares, o fato aconteceu por volta das 21 horas. 2 caminhões do Corpo de Bombeiros de Getúlio Vargas foram deslocados para o combate às chamas. Não há informações de feridos. E agora a gente vai falar para você do trânsito. Um motorista acabou saindo da pista e capotou na RS 420, rodovia que liga Erechim a Aratiba. O fato aconteceu na tarde da última sexta-feira. Um motorista que seguia pela RS 420, rodovia que liga Erechim a Aratiba, acabou saindo da pista e caindo em um barranco no fim da tarde desta sexta-feira. De acordo com os populares, o homem estava sozinho no carro e foi socorrido, sendo encaminhado para o Hospital Santa Terezinha com lesões leves. E agora a gente vai dar uma olhadinha como é que está o nosso jornal digital do fim de semana, o Jornal Bom Dia, que também aí está nessa segunda-feira para todo mundo. É destaque na capa os fiéis que celebraram o Corpus Christi na última quinta-feira. Também o Ipiranga, 1 ponto para subir nessa semana. O time, daqui a pouco a gente vai falar que o time aqui de Erechim no fim de semana foi goleado pelo Botafogo, mas a expectativa mesmo é da partida que acontece na quarta-feira contra o Aimoré, em Porto Alegre. Também a corrida pela gasolina e greve deve atrasar o plantio do trigo na região. Na coluna do Rodrigo Finardi é destaque fora Temer e amor sem temer. São 2 frases aí que foram colocadas nos tapetes de Corpus Christi em Aratiba e que gerou muita polêmica nesse fim de semana. Entenda mais na coluna do Rodrigo Finardi. Também é destaque para você que está ligado na nossa página aí, as nossos colunistas, como essa daqui, falando de música aqui de Erechim, e também educação, as aulas normalizadas a partir dessa segunda-feira. A Universidade Federal Fronteira Sul e a URI já voltam com suas aulas. Tem mais destaques para quem está acompanhando o Bom Dia de hoje. Na nossa página de economia, né, tá destaque: o cartão de crédito devedor rotativo pagará a taxa igual a cliente regular. E a data especial, o comércio começa a trabalhar para o Dia dos Namorados. E na página 7 é destaque para quem está ligado com a gente: abastecimento de gasolina ainda é estável. Muitos postos aí no fim de semana, nos últimos dias, estão gerando filas de combustível. Bom, também tem mais destaque no campo: greve deve atrasar o plantio de trigo. Daqui a pouquinho a gente vai falar para você dessa questão dos postos de abastecimentos aí, que o Procon começou nesta segunda-feira a fiscalizar os postos aí para saber se estão dando desconto do diesel. É daqui a pouquinho aqui no Minuto Bom Dia. Você vai ver também, pode passar, Marcão, tem mais destaque: fiéis celebram o Corpus Christi. E no caderno de saúde de hoje, desse fim de semana, na verdade, com que frequência nós devemos ir aos médicos? Tem mais destaque no caderno saúde: graniotemnose leva ao fechamento precoce dos ossos do crânio e pode afetar o desenvolvimento humano. Fique atento a essa má formação congênita. E também deficiência de zinco pode afetar a fertilidade feminina. Esses são alguns dos destaques no Caderno Saúde. Daqui a pouquinho a gente volta a falar para você mais do Jornal Bom Dia deste fim de semana. Bom, agora eu tenho um recado muito importante para você, meu amigo, minha amiga, que está pensando em comprar um apartamento. Você que está pensando em aumentar a sua casa aí, pegar uma casa maior, colocar o seu escritório em um ponto melhor localizado, e também você que está pensando em encontrar um pavilhão para sua indústria. Está na hora de crescer? A Solar Imóveis tem estas e outras opções para você. Basta acessar agora mesmo o site da Solar, solarimóveis-rs.com.br,
Tá aqui na nossa tela agora o site da Solar e nele você encontra todas as informações de como você pode comprar, vender ou alugar um imóvel. Também você tem as informações pelo telefone de contato, é o 3519-8630. Não perca tempo. Visite também a Solar Imóveis, que está lá na Avenida 7 de Setembro, pertinho da Caixa Econômica da 7, pertinho da Praça dos Bombeiros, tá bom? Só a Solar Imóveis tem as melhores ofertas, as melhores condições e as facilidades para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel aqui em Erechim, na região do Alto Uruguai. Solar Imóveis, compra, venda e locação tem que ser na Solar Imóveis. Eu vou para um rápido intervalo comercial e na sequência eu tô de volta com mais um Minuto Bom Dia. Não sai daí. Asfalto urgente. A região do Alto Uruguai é destaque em produção no Rio Grande do Sul, mas a falta de infraestrutura prejudica a produtividade e o crescimento da economia regional. As obras de pavimentação de estradas que iniciaram precisam ser concluídas. Os municípios sonham com um futuro melhor. Asfalto é sinônimo de desenvolvimento. Asfalto já! As melhores ofertas, os melhores produtos, tudo você encontra no Querência. Na padaria do Querência você encontra, além do pãozinho quentinho, tortas, bolos e bolachas, além de muitas delícias. E para quem gosta de fazer aquele churrasco especial, o Querência tem as melhores e mais saborosas opções em cortes de carne. Confira também nossos setores de adega, com os melhores vinhos do Brasil, e o Hortifruti, onde as frutas e os legumes estão sempre fresquinhos. Vem pro Querência, o melhor preço com qualidade é aqui. Olá! O frio está tímido, né, meninas? O inverno está demorando a chegar, mas na realidade nós estamos no outono. E o outono é uma estação bem legal para a gente compor com peças mais leves. E aqui na Deb você vai encontrar muitas novidades para compor o seu guarda-roupa de outono. São camisas mais leves, de manga longa, meia manga, que são especiais para essas temperaturas que nós temos nesses dias. Vem para a Deb conhecer as lindas peças que nós temos da coleção outono. Trabalhamos do tamanho P ao Extra G. Esperamos sua visita. Nasci muito distante daqui. Com o tempo formei descendentes, criei raízes, e esse mesmo tempo, que me fez retornar às origens, me ensinou que a distância mais longa é aquela entre a mente e o coração. Aprendi a conhecer o homem. Esta é a base de todo triunfo. Nós somos Cooper Alpha. Nós somos Aurora. Nós somos o presente e o futuro. A cooperação nos une. Martinelli Esquadrias e Alumínio. Com uma área de 1.000 metros quadrados destinado à fabricação e instalação de esquadrias, hoje a Martinelli é uma empresa referência no mercado nacional. Graças a um trabalho de 27 anos, buscando sempre a melhoria em seu processo produtivo, que conta atualmente com o setor de engenharia para projetos, além de um treinamento interno para os seus colaboradores. Martinelli Esquadrias e Alumínio, na Rua José Dariva, bairro Bela Vista, próximo à BR-153, em Erechim. Ótica Zanfir inaugurou. Conheça um novo conceito em ótica, onde a prioridade é a qualidade e o bom atendimento. Seja bem-vindo, Ótica Zanfir. Aqui você vê a diferença. Torres Gonçalves 305 em Erechim. Sua saúde é o seu bem mais precioso. Por isso, a Clínica do Dr. Marcelo Petri dispõe de atendimento com conforto e segurança no seu diagnóstico. Ginecologia e obstetrícia Dr. Marcelo Petri. Agende já a sua consulta. Rua São Paulo, número 466, sala 805, no Centro Clínico do Hospital de Caridade. Fone 54-3522-7701. Dr. Marcelo Petri. Cuidando de você em todas as fases da sua vida. Erechim entrou para o ranking das cidades inteligentes do Brasil. Cidades inteligentes são aquelas que dão preferência para o consumidor utilizar a rede de comércios e serviços de maneira eficiente e democrática. Para facilitar o seu dia a dia, a Estacione Rotativo trouxe Zona Azul Digital. Baixe o app Estacione, crie sua conta online e compre seus créditos de qualquer lugar e em qualquer hora com poucos cliques.
Você ainda pode comprar seus tickets através dos nossos monitores, postos de vendas e parquímetros espalhados pela cidade. Estacione Rotativo, solução digital para contribuir com a mobilidade urbana. Saiba mais. Acesse nosso site www.estacionerotativo.com.br. You stare into the dark, you just waiting to be found out. The clock stopped, no more tick-tock, blood running in my veins, but I'm nailed to the same spot. We both know I won't let go. Pushing back and forth, you're the trigger, I'm the pistol. In my sights, I ain't gon' lie. I'm on your side, I'm on your side. I got time when nobody got time to me. Why you rolling with your fist up? You ain't mine and I ain't your enemy. You got it all mixed up, all ripped up, and I'm ready to fight. You better watch out if you know what's right. Take what you want, have what you need. 'Cause I got something you don't have. But I'm on your side, I'm on your side. I got time when nobody got time with me. Why you rolling with your fist up? You ain't mine and I ain't your enemy. You got it all mixed up, all ripped up, and I'm ready to fight. You better watch out if you know what's right. 'Cause I've got time when nobody's got time but me. De volta com o Minuto Bom Dia nessa segunda-feira. Obrigado pela sua companhia, você que está acompanhando esse telejornal do meio-dia. Eu tenho destaque agora que o Procon começou hoje a fiscalizar os postos de combustíveis aí em toda a região do Alto Uruguai, principalmente aqui em Erechim, para saber se eles já estão dando o desconto de 46 centavos prometido pelo governo na bomba para os caminhoneiros e quem usa o diesel. Veja agora na nossa reportagem. Te liga! Com o fim da greve dos caminhoneiros, os postos de combustíveis começam a reabastecer em todo o país. A principal mudança a partir de agora está no preço do diesel, que precisa diminuir 46 centavos diretamente na bomba. A fiscalização para saber se os postos de combustíveis estão dando desconto ou não estará a cargo do Procon. Por isso, a partir da próxima segunda-feira, os fiscais devem visitar todos os estabelecimentos. E a primeira coisa que eles vão olhar é se os postos estão com uma plaquinha igual a essa daqui, que mostra o preço do diesel atualmente e também no dia 21 de maio, ou seja, antes de começar a greve dos caminhoneiros. O que os fiscais vão fazer? Percorrer os postos aqui do município de Erechim, a partir da segunda-feira, observando as determinações então do governo federal. A determinação do ministro Marum é de que os postos coloquem cartazes informando o preço que era cobrado no dia 21 de maio, dia que iniciou a paralisação, e os novos valores com a redução de 46 centavos. O estabelecimento que descumprir a medida poderá ser punido com multa e até mesmo a interdição do local. Ali não estão estabelecidos os valores, mas o governo fala em 6 milhões, né, de multas, mas o Procon, para ficar bem claro aqui em Erechim, o Procon, o que ele deve fazer primeiramente? Fiscalizar, se houver irregularidade, fazer a notificação, encaminhar um processo administrativo, né, e, se necessário, então, as penalidades que estão incursas no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor, né, que vai da multa até a suspensão, né, dos direitos de comercialização dos combustíveis. Agora,
Já para abusos em outros combustíveis, como a gasolina, o PROCON orienta que o consumidor fique atento e solicite sempre a nota fiscal de compra, para efetuar no futuro uma denúncia, caso verifique alguma irregularidade. Recebemos nesse período muitas denúncias. Olha, tal posto está praticando tal valor, um valor abusivo no litro do álcool, né, do etanol. O outro cobrava não sei quanto no valor do combustível da gasolina. E a denúncia vem sem um comprovante. Nós precisamos de provas materiais. E a prova material é a nota. Nota fiscal, se possível, se necessário também, e se a pessoa puder fotografar os valores que estão sendo cobrados, também serve, mas precisamos da nota fiscal para poder, então, formalizar essa denúncia. Mas a gente pede à população assim, que as denúncias sejam consistentes, não é, eu ouvi dizer, ouvi falar, escreveram no Facebook ou na rede social de que imposto tal. Tem que ter a nota para comprovar. E a gente vai mudar de assunto porque aconteceu aí nesse fim de semana um belo gesto. Uma família de Erechim fez a doação de órgãos de uma jovem de 17 anos que morreu em um acidente de bicicleta aí nessa última semana. O transplante aconteceu na madrugada deste domingo. Veja mais na nossa reportagem. Na madrugada deste domingo foi realizado mais um transplante de órgãos da Fundação Hospitalar Santa Terezinha em Erechim. Os órgãos foram retirados após a autorização da família de uma jovem de 17 anos que sofreu uma queda de bicicleta no domingo passado, dia 27 de maio, em Erechim. E durante a semana foi constatada a morte cerebral da jovem. Para realizar o procedimento, chegou em Erechim por volta das 3 horas da madrugada uma equipe de 4 profissionais, médicos da Central de Transplante de Porto Alegre, que realizaram a retirada dos rins e do fígado. Tá, então, nossos sentimentos à família dessa jovem e parabéns aí por esse belo gesto, né, que com certeza ajudou muita gente. Os órgãos foram encaminhados para a Central de Transplante de Porto Alegre, que não informou para onde serão os receptores aí, tanto do fígado quanto dos rins. Bom, seguindo por aqui com o Minuto Bom Dia, a gente agora traz para você o comentário do Igor Miller na tela da TV Bom Dia, porque opinião você também vê aqui. Então, estamos voltando aí das paralisações, né, que sacudiram o país, né, Erechim e região também. E os reflexos começam a aparecer agora, né? A gasolina já mal terminou a reivindicação legítima dos caminhoneiros, né, sobre o preço do diesel, e o governo impiedosamente, né, aumentou o preço da gasolina, né? Então, em Erechim, tu consegue pagar, e a gasolina chegou a R$5, né? Quer dizer, simplesmente um absurdo, né? Não tem como tu pagar R$5 o preço da gasolina. Os caminhoneiros se mobilizaram para tentar sensibilizar a classe política, né, brasileira, tentar mostrar e dizer, olha aqui, gente, nós não conseguimos trabalhar, não tem mais como sobreviver com esse custo. E o governo ainda, né, com toda essa movimentação, aumenta o combustível, né, a gasolina, porque também tem um reflexo gigantesco na sociedade, né, o trabalhador, a mobilidade, né. Mal terminou a crise, a manifestação aumenta o combustível. Ou seja, realmente a gente está perdido no mato e sem cachorro, né, porque com essa postura do governo, ele mostra que ele não está nem aí para as necessidades do país, né, para as necessidades de quem faz esse país acontecer, e continua fazendo política da pior maneira possível, qual seja, não atendendo às necessidades de quem tem que atender, que é a do cidadão brasileiro, do trabalhador, do empresário, enfim. Então, estamos realmente sem rumo, e o pior disso, pagando um custo elevadíssimo e sem saber para onde ir, né? E eu queria ressaltar também um aspecto, lendo aí no jornal, agora de manhã, né, no Jornal do Comércio, que tem uma cidade, uma coluna né, que uma cidade, mudando de assunto aqui, né, fazer a passagem aí, que uma cidade na China está construindo a cidade do futuro. Isso sendo avaliado por
especialistas, enfim, pessoas que entendem do assunto aí, no mundo todo. A cidade fica 100 quilômetros de Pequim, enfim, não conheço, não sei onde é que é, mas enfim. O que dizer? Que essa cidade, sendo futurística, né, não é simplesmente uma construção nova que saiu do nada, não. A característica principal dela é que ela vai preservar e vai ter muitas áreas verdes, né? E o que eu quero dizer com isso? Áreas verdes e água. Quero dizer com isso que a tendência do mundo, né, é preservar o que temos de área verde. Isso vem bem, né, para a nossa administração local agora aqui, né, para ela tentar nesse sentido, que não tem por que tu modernizar tirando a área verde, né? O projeto que está sendo implantar aí na Praça da Arthur Filho, né? Então não tem porquê, isso não é modernização. Modernização, segundo o conceito utilizado no mundo todo, é justamente o contrário, é ampliar a área verde e diminuir a área de concreto, e não o que está sendo proposto em Erechim. Erechim querem tirar a área verde e aumentar a área de concreto. Então fica essa mensagem também para o nosso excelentíssimo prefeito, para que ele reveja aí, e que nós temos muitas outras prioridades na cidade, né? E vou citar uma delas aqui. Se ele quer realmente grandes desafios, ele pode começar com a construção, o projeto da sede administrativa do município e muitas outras que a gente vai vir trazer aqui como sugestão aí para a administração local. É isso aí. Fechou? Muito bem, muito obrigado ao Igor pelas informações aí. Agora a gente segue dando uma olhadinha no nosso jornal digital, o Jornal Bom Dia na palma da sua mão, no seu celular, no seu tablet. Tem a coluna dos classificados, onde você fica bem informado com todas as ofertas aqui da Erechim e da região do Alto Uruguai. E na coluna geral aqui de segurança, tem alguns destaques, como em Benjamin Constante do Sul, a Polícia Federal começa a investigar a morte de um jovem na reserva indígena lá de Votouro. Também em Severino de Almeida, a procissão pelas ruas, gesto que se repetiu em Paulo Bento e Quatro Irmãos na Quinta-feira Santa. Tem mais destaques para quem está ligado com a gente. Na outra página tem o horóscopo, tem a coluna social e também quando se fala de esporte. Em Mariano Moro, o campeonato Sesc de futsal inicia neste sábado. E a rodada de futebol amador também iniciou neste sábado. Bom, agora a gente vai falar para você do Atlântico, que venceu nesse fim de semana. Tá aqui o Atlântico, venceu aí o Bento Futsal na Serra. A equipe de Erechim fez 2-1, se eu não me engano, venceu aí o time lá de Bento Gonçalves. Veja mais na nossa reportagem. Te liga! A equipe do Atlântico venceu nesse sábado por 2-1 o Bento Futsal em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. O placar da partida, válida pela quinta rodada da Liga Gaúcha de Futsal, foi aberto por Selbach aos 8 minutos da primeira etapa. Em seguida, a Cabreúva ampliou para o verde rubro. O time da casa ainda descontou com Jeverton, mas não conseguiu virar. O Atlântico volta às quadras na próxima quinta-feira, às 8h15 da noite, no Caldeirão do Galo, em Erechim, para enfrentar a equipe do Minas Tênis Clube de Minas Gerais, em um compromisso válido pela 11ª semana da Liga Nacional de Futsal. Já já a gente vai falar para você do Ipiranga, não sai daí não, porque agora vem o nosso boletim esportivo, os destaques aí de como foi a dupla Grenal e também o fim de semana que foi ontem de seleção brasileira. A equipe do Tite venceu aí a Croácia no primeiro amistoso importante antes da Copa do Mundo. A 9ª rodada do Campeonato Brasileiro foi marcada pela vitória gremista sobre o Bahia. Jogando fora de casa, na Arena Fonte Nova, na tarde deste domingo, o Grêmio venceu os donos da casa pelo placar de 2-0. Os gols foram marcados por Maicon aos 10 minutos do primeiro tempo de pênalti. E nos acréscimos, Tassiano aproveitou a jogada de Everton no contra-ataque e fez o segundo. O próximo compromisso tricolor é na quarta-feira, às 21h45, diante do Palmeiras, na Arena.
Na tarde deste sábado, o Inter enfrentou o Sport pela 9ª rodada do Brasileirão e precisou se contentar mesmo com um empate em 0-0. O time colorado criou as principais chances de gol da partida, sobretudo no primeiro tempo, mas não conseguiu alcançar a 4ª vitória seguida no campeonato. O resultado deixou o Inter na 3ª posição provisória, com 15 pontos. Na terça-feira, às 21h30, o desafio dos colorados será contra o São Paulo, no Morumbi. A seleção brasileira fez o seu penúltimo jogo antes da Copa do Mundo FIFA Rússia 2018 neste domingo, no Arfield Road, em Liverpool, na Inglaterra. A equipe canarinho disputou um amistoso com a Croácia e venceu por 2-0. O primeiro gol veio dos pés do craque Neymar. Já o segundo foi anotado por Roberto Firmino, que festejou em casa com a torcida do Liverpool, já acostumada a vibrar com os gols do atacante. Após o confronto com os croatas, a delegação brasileira volta a Londres e treina por lá até a próxima sexta-feira, quando viaja para Viena, palco do amistoso com a Áustria, no próximo domingo. A estreia no Mundial está marcada para o dia 17 diante da Suíça, na cidade de Rostov. E agora a gente fala para você do Ipiranga. O time aqui de Erechim acabou perdendo ontem à tarde por 3-0 para o Botafogo pela Série C do Campeonato Brasileiro. De acordo com o técnico Márcio Nunes, isso porque o time está focado no jogo da próxima quarta-feira, quando enfrenta o Aimoré. Uma vitória ou até mesmo um empate pode deixar o time já na divisão principal do Campeonato Gaúcho no ano que vem. Mas enquanto isso, a gente mostra para você como foi esse jogo. Te liga! Não foi uma tarde daquelas mais agradáveis, principalmente por causa do frio de 9 graus no estádio Colosso da Lagoa, motivo que não foi o suficiente para espantar o torcedor verde-amarelo do Canarinho de Erechim. O que espantou mesmo a torcida foi a atitude do time em campo. Formado basicamente por reservas, o Ipiranga enfrentou o Botafogo de Ribeirão Preto neste domingo pela Série C do Campeonato Brasileiro com o pensamento em outra partida e também em outro time. Os olhos estavam focados no Aimoré, time que enfrenta no meio da semana pela divisão de acesso do Campeonato Gaúcho. E sabe que um empate volta a deixar os erechinenses na elite do Campeonato Gaúcho. Mas enquanto essa partida não vem, o Botafogo de São Paulo, que agora é líder do seu grupo na Série C e não tem nada a ver com essa história do Ipiranga, foi pra cima e aos 29 minutos do primeiro tempo abriu o placar com Felipe Augusto. O Ipiranga até tentou virar a partida, mas a tarde era de Felipe Augusto, que voltou do segundo tempo para ampliar para o Botafogo 2-0. Com o resultado negativo, o treinador Márcio Nunes resolveu então fazer substituições, mas elas não surtiram o efeito desejado e o time paulista acabou mesmo por ampliar e fechou o marcador com Jamie aos 32 minutos. Botafogo 3, Ipiranga 0. O time de Erechim agora se prepara para viajar na próxima quarta-feira para São Leopoldo, onde aí sim, a partir das 20 horas, enfrenta o Aimoré no estádio Cristo Rei pela divisão de acesso do Gauchão. De volta com o Minuto Bom Dia. Olha, para muita gente aí os dias estão começando mais frios, é porque está chegando o inverno. Em Erechim, hoje pela manhã, as temperaturas aí chegaram a atingir os 9 graus aí no início da manhã. Bom, para você que está acompanhando a gente agora, se liga na previsão do tempo e veja como vai ficar o tempo nessa segunda-feira aqui em Erechim, na região do Alto Uruguai. Te liga! Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. A região sul do Brasil terá uma nova virada no tempo nesta sexta-feira, com o avanço de uma grande frente fria e de um novo sistema de baixa pressão atmosférica que vai se organizar ao largo do litoral de Santa Catarina. O tempo fica chuvoso nesta faixa escura do mapa entre São Luís Gonzaga, Passo Fundo e Chapecó.
As pancadas de chuva começam pela manhã e se estendem ao longo do dia pelas outras áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. E a chuva entra pelo oeste do Paraná. Nos 3 estados, há risco de chuva forte, com rajadas de vento que poderão chegar a 80 km por hora. Na região serrana do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, os ventos podem atingir 100 km por hora até a noite. A mínima prevista é de 14 graus em Curitiba, máxima de 24 em Florianópolis e de... Muito bem, esse foi o Minuto Bom Dia de hoje. A gente retorna amanhã com mais informações para você. Fique ligado na nossa programação e também acesse nosso portal através do www.tvbomdia.com. Um forte abraço para você, um ótimo dia e até amanhã. Tchau, tchau!